Eu queria aproveitar para cumprimentar todo o povo de São Tomé e Príncipe, sem exceção. Os que vivem em São Tomé e os que estão fora de São Tomé, portanto, a grande diáspora que nós temos. Agradecer todo o apoio que nos têm dado até hoje, naturalmente com as contradições necessárias em democracia. Mas também estender a minha gratidão às cooperações. Nós vivemos, sobrevivemos, graças ao grande apoio da cooperação internacional. Mas também não me posso esquecer, enquanto governo, dos outros órgãos de soberania, porque o governo não governa sozinho. Portanto, a Assembleia Nacional, a Presidência da República, os tribunais e a administração pública. Hoje é um dia extremamente importante para o governo. Primeiro, porque estamos a comemorar 10 meses de vigência, portanto, desde que entramos em 3 de dezembro de 2018. Mas é também um dia importante porque ontem, dia 2 de outubro, conseguimos concluir o acordo trienal com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, foi um processo muito laborioso, um diálogo muito difícil, mas bastante profícuo, pedagógico e edificante para nós. O exercício último, os 3 últimos anos, vamos dizer assim, foram um desastre. Por isso mesmo é que, para negociar este novo ciclo, o aperto foi maior, as medidas mais gravosas. O Fundo Monetário Internacional acompanha São Tomé e Príncipe já há muito tempo. Estamos a falar de décadas, no sentido de proceder à reestruturação econômica para nos acompanhar em termos de desempenho macroeconômico. E o grande objetivo é, de facto, sanear as finanças públicas, melhorar o desempenho econômico, e quando os indicadores degradam-se, naturalmente, o início do novo ciclo é mais gravoso. Por isto, este governo teve uma herança pesada, difícil. Mas o importante é termos chegado ao fim. E este fim é início do novo processo. Mas este acordo é importante porque, além do FMI enquanto tal, ele abre-nos as portas de outras instituições doadoras e de financiamento. Estamos a falar, por exemplo, do Banco Mundial, que muito brevemente vai poder colocar à disposição de São Tomé e Príncipe, ainda este ano, cerca de 5 milhões de dólares. Mas depois temos vários projetos com o Banco Mundial. A Estrada do Sul, do Norte, queria eu dizer. A Estrada número 1 do Norte. Portanto,
em cerca de 29 milhões de dólares. Mas depois temos o projeto da proteção social. Portanto, o turismo, a formação profissional, cerca de 10 milhões de dólares. Temos todo o programa de energias limpas, energias renováveis, com mais de 10 milhões de dólares. Temos programas ao nível da educação de qualidade. Portanto, como veem, são muitos milhões que, sem fechar o programa com o FMI, tudo isso estaria comprometido. Mas não é só o Banco Mundial. Nós temos a União Europeia, temos o BAD, por exemplo, e outras instituições, o BADEA, tanto etc. E eu queria aqui justificar tanto esta conferência de imprensa com a presença do seu ministro do Plano, Finanças e Economia Azul, porque de facto o cunho maior deste encontro é financeiro. Sem dinheiro, sem financiamento, tudo estará comprometido. Num país que importa tudo e exporta quase nada. Portanto, precisamos, enfim, destes programas para que possamos almejar melhores dias. Mas permita-me também aqui muito rapidamente recordar o ponto de partida. A situação macroeconômica do país era de tal ordem em termos de degradação, com todos os indicadores praticamente no vermelho, com problemas energéticos gritantes, na altura 7 megawatts de produção, problema dos salários, que o anterior governo, precisamente nesta altura mais ou menos, setembro, outubro, novembro, foi à banca comercial buscar dinheiro para pagar esses salários. Isso em boa linguagem fala-se, diz-se falência do próprio Estado. Problema de combustível, quando nós chegamos, o reservatório da ENCO estava seco, portanto, sem margem para qualquer intervenção. Por isso tivemos, 2 vezes, tivemos aquelas rupturas que estão minimamente sanadas. Por isso, era importante aqui refrescar a memória do país que este 10º governo, este 17º governo herdou. E na altura houve muito ceticismo, muita reserva. Muitos não nos davam muito tempo. Na gíria, alguns diziam que este governo não tem pernas para andar. Devemos reconhecer que já andou 10 meses e está aqui, de pedra e cal, contra tudo e todos, sobretudo os detratores. Aqueles santomenses muito céticos, muito críticos, que não têm em mãos para premiar, para aplaudir o que é bom, os ganhos. E este governo, neste preciso momento, está a acabar de pagar salários sem recurso à banca, com uma série de efeitos colaterais, em termos de juros, etc, etc, etc. Portanto, juros e
pagamento de segurança social, tanto e outras coisas, quando se vai buscar só o líquido aos bancos comerciais. Mas em termos de energia, é verdade que ainda não conseguimos garantir a totalidade, os mais de 22 megawatts, mas temos tido energia regularmente. Pouca, mas regular. E neste momento, certamente o Ministro dos Recursos Naturais e Energia deve ter feito alusão a isto na sua entrevista. Portanto, já encomendamos os 5 geradores correspondentes a 10 megawatts. Acredito que esses equipamentos, até o final deste mês, pelo menos o primeiro lote de 3, chegarão ao país para começarmos a resolver o problema energético e de forma sustentável. Paralelamente também estamos a acelerar a transição energética, sobretudo ao nível das fotovoltaicas e ao nível das mini hídricas. Portanto, eu vou deixar o ministro falar de outros dados, mas quero dizer que hoje, mais do que nunca, este governo vê o futuro com confiança. Quem aguentou os 10 meses, 10 meses, se tempo para uma moala clagabega, pemina de uma mês de tanção. Parece para alguns muito tempo, mas é muito pouco tempo, sobretudo comparando com aqueles que tiveram 4 anos. Portanto, nós neste momento, com uma execução orçamental de 5 meses, volto a refrescar a memória a muita gente, que o Orçamento Geral do Estado foi publicado no dia 17 de abril e a execução de facto começou em maio. São 5 meses de execução orçamental e faltam-nos mais 3 meses, teremos na totalidade 8 meses. Mas, certamente, com a conclusão do acordo, vamos receber, em termos de encaixe financeiro, muito mais em 3 meses do que aquilo que recebemos em 10. Portanto, até este momento, grosso modo, quando eu conto a China, a União Europeia e outros doadores, recebemos no total cerca de 18 milhões de dólares. A partir de agora até dezembro, vamos receber muito mais do que isso, com a finalização deste acordo. Muitas portas vão se abrir e este governo vai demonstrar que sim, vamos continuar a concluir as estradas, vamos continuar a resolver o problema da água, da energia, portanto, da formação dos santomenses. Vamos melhorar a saúde, sim, senhor. Portanto, teremos condições para fazer mais. E todo o trabalho que nós tivemos foi por causa disso. Foi precisamente, aceitamos sacrifícios e aqui queremos saudar este povo heróico que tem consentido sacrifícios tremendos ao longo desses 44 anos. Mas quero dizer-vos que eu estou de muito boa fé. Entrei nisso num espírito de missão. Entrei nisso para doar todo o meu capital de experiência, toda a minha pessoa. Não entrei nisso para tirar proveito. Agora é preciso, de facto, também reconhecer que nós estamos numa época em que os boatos ganharam direito de cidadania nos Facebooks, em que a mentira tornou pão nosso de cada dia. Mas isto vai mudar. Os mentirosos vão ter que ser responsabilizados. A democracia, a liberdade também implica ética, implica responsabilidade.
E a reforma da justiça vai ter que trabalhar também neste sentido. Deveres, direitos, mas responsabilização. Porque nós não podemos continuar a viver num país em que querem ver o Estado na rua. Toda a documentação do Estado é colocada a cru, nu, nos Facebooks. Não é possível isto. Portanto, vamos também prestar atenção a isto. Sobretudo, esses quadros que têm responsabilidade, que são também decisores intermédios e que têm o dever de defender a autoridade, o fortalecimento do Estado. Nós não precisamos de homens muito fortes. Precisamos de uma administração pública forte e perene, porque os homens, de facto, passam. E o país tem que ficar, a administração pública tem que ser uma máquina perene, consistente e eficaz. Portanto, uma vez mais, eu quero muito sinceramente agradecer esse povo que tem apertado os cintos, mas nós também estamos a apertar os cintos convosco. Prova disso é só compararem o número de viagens que eu fiz em relação ao número de viagens do meu predecessor. E eu, quando saio para ir buscar dinheiro. Quando eu saio, as minhas viagens não são vistas como despesas. Eu digo sempre, qualquer viagem que eu fizer é sempre vista como investimento, sobretudo para ir buscar dinheiro num país onde há muito pouco. Mas, enfim, eu termino esta primeira parte e fico à vossa disposição para tudo o que quiserem perguntar, sem tabu, porque este governo também jurou prestação de contas, jurou transparência e quer, de facto, imparcialidade, isenção e independência da comunicação social. Também quer criar e vai criar condições para que a comunicação social seja cada vez mais forte para nos ajudar também nesse combate sem trégua e sem quartel contra a corrupção desenfreada neste país. Portanto, por isso mesmo, praticamente os sinais da TVS, da Rádio Nacional, hoje já cobrem praticamente todo o país. Falta a Ribeira Afonso, mas muito brevemente isto vai ser feito. Portanto, precisamos também de uma comunicação social forte, atuante e que seja uma classe coesa e responsável. Portanto, eu vou pedir ao Ministro para falar tecnicamente dos meandros o âmbito, a amplitude deste acordo, que para este governo é histórico. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Boa tarde, senhores jornalistas. Eu, por enquanto, tenho muito pouco a falar, porque o Sr. Primeiro-Ministro já fez um resumo muito elucidativo sobre isto. Estamos a falar do acordo de facilidade de crédito com o FMI. É um acordo trienal. O objetivo fundamental deste acordo para São Tomé e Príncipe é, para além do FMI ajudar o país em termos de indicadores macroeconômicos da sua correção e do crescimento econômico sustentado do país, esse acordo também irá abrir portas para o país conseguir apoios de parceiros multilaterais e bilaterais para o desenvolvimento do país. É pela primeira vez que existiram várias ações prévias antes da assinatura do acordo. Como souberam, o próprio FMI disse que os nossos indicadores macroeconômicos estavam muito mal
E, claro, para assinarmos o acordo, era necessário corrigirmos muita coisa. Fizemos essas correções. Há algumas ações, é certo, que iremos corrigir com o tempo, mas conseguimos cumprir todas as ações prévias que foram recomendadas pelo FMI. E nós acreditamos que, com base nesse acordo, com o empenho do governo e também do próprio FMI, conseguiremos recursos para passarmos à fase seguinte, que é a fase de crescimento, que é a fase de pormos a máquina de facto a funcionar. Porque até este preciso momento, um país que sempre viveu do apoio externo, conseguiu, com algumas dificuldades, é claro, suportar as suas despesas correntes com os seus recursos próprios. Inclusive, até este mês de setembro, nós conseguimos pagar os salários com os recursos internos. Inclusive, estamos também a pagar as dívidas que o anterior governo deixou relativamente a salários. É para a população de São Tomé e Príncipe saber que nós estamos a fazer um esforço muito grande. E o exemplo disso, o reconhecimento desse esforço, é a assinatura do programa com o FMI. Nós, o governo, não contratamos consultores. Foi feito um esforço com os quadros nacionais e conseguimos provar que somos capazes. Se nós somos capazes de, num momento tão difícil, conseguirmos um programa com o FMI, acredito que seremos capazes de tocarmos o país para frente. É claro que precisamos do apoio dos nossos parceiros, mas os santomenses terão que estar na linha de frente. Temos que estar à frente e os nossos parceiros colaborarem conosco. Como o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito, muita gente estava cética que este governo não estaria em condições de assinar o programa com o FMI. Mas as pessoas esqueceram que os santomenses, quando querem, quando dedicam, são capazes. E nós fomos capazes. Por isso, esta é uma vitória de todos os santomenses. Eu queria aproveitar este momento para felicitar o quadro técnico do Ministério das Finanças, o quadro técnico do Banco Central envolvido no processo, porque, graças a esse esforço desses santomenses, dessas santomenses, liderado pelo seu Primeiro-Ministro, coordenado por mim, conseguimos chegar ao fim desta etapa que foi muito difícil. O Banco Mundial, através da AFAP, já lançou concurso público para auditoria às empresas públicas. Concretamente, as 4 empresas públicas do país: EMAI, ENASA, ENAPOR e os Correios. E em função dessas auditorias é que haverá um programa de reestruturação dessas próprias empresas. Nós e as empresas que é um concurso restrito, é onde o governo sugeriu 4 empresas de auditoria: a PwC, Ernst Young, KPMG e a Deloitte. São empresas conceituadas internacionalmente. Quanto às dívidas, eu várias vezes tinha falado que o país tem uma dívida enorme. E com as intervenções do FMI, ficaram claras que as dívidas são mesmo enormes. E há muitas dívidas que não foram registradas pelo Tesouro, pelo Gabinete de Gestão de Dívida. E é claro que as informações que nós prestávamos ao FMI não contemplavam essas dívidas. E a FMI, através dos meios internos cá no país, conseguiram efetivamente descobrir algumas dívidas dessas.
E neste preciso momento, o Ministério Público solicitou ao Governo a lista destas dívidas que o Governo irá fornecer, porque elas são dívidas que não foram registradas a tempo e hora no setor competente. Ou seja, eram dívidas que ninguém, as instituições internacionais, mesmo as contas que nós apresentávamos, não estavam refletidas essas dívidas. E nós, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, tudo faremos para que as coisas sejam esclarecidas. O FMI, pedimos o apoio do FMI para, após a assinatura do programa, nos ajudarem na fase de implementação do programa.